Olá, hoje é 21 de junho, terça-feira. Estamos iniciando mais um Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. Hoje recebemos em nossos estúdios o vereador de São Vicente, pré-candidato a prefeito pelo PSD, Júnior Bozella, e o vereador pelo DEM, Dr. Eduardo. Sejam todos bem-vindos. É um prazer sempre receber você aqui, vereador. É um prazer também ter você aqui novamente. Nós já fizemos um programa junto uma vez. Muito bom. Vamos começar com as nossas notícias. A telefonia Oi pediu ontem recuperação judicial. No total, a empresa inclui 65 bilhões de reais em dívidas no processo. É o maior pedido de recuperação judicial já protocolado no país. Após uma nova rodada de negociações, Estados e União selaram um acordo para a renegociação da dívida. A maioria dos estados só voltarão a pagar suas dívidas a partir de 2017. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda terão novas rodadas de negociações para definir suas situações. Bom, quero começar primeiro dizendo para vocês e pedindo que vocês façam um apanhado, porque essa recessão que assola o país está chegando agora, inclusive nas grandes companhias, não só por força do escândalo que nós estamos tendo, o processo da Lava Jato, que acabou com algumas empreiteiras do país, as grandes empreiteiras, algumas inclusive são de tamanhos assim, de internacionais, e você tem o mercado da construção civil sendo muito afetado. E agora a telefonia. Começar com você, vereador, que você está pleiteando um cargo muito importante, que é o cargo de prefeito da cidade de São Vicente. E a cidade de São Vicente, todos sabem, passa por um momento também difícil, em que essa recessão toda se abate em algumas cidades. São Vicente parece que mais ainda. Queria que você, com essa notícia da Oi, uma grande operadora, queria saber como que você enxerga esse cenário e o que você tem em mente para os seus próximos passos. Bom, primeiramente, meu bom dia a todos, né? Cumprimentar meu amigo, o vereador Dr. Eduardo, você, Rogério, agradecer mais uma vez pelo convite. É um momento muito complicado, muito difícil. A gente acompanha o noticiário, né, diariamente, a gente percebe que a Operação Lava Jato, ela realmente vai ser um divisor de águas no nosso país, não tenho dúvida nenhuma, com relação à questão política, de moralizar e, de uma vez por todas, esse sistema contaminado que se implementou no país ao longo dos últimos anos, mas muitas empresas quebraram também em função, principalmente empresas prestadoras de serviços nos portos dos países, esse problema, 14% do PIB representado por essas empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Hoje já há um cálculo de 1 milhão de desemprego somente nessas empresas que são prestadoras de serviço, que foram realmente vitimizadas pela questão da Operação Lava Jato. É evidente, não há precedentes, lógico que há um efeito dominó, há consequências importantes dentro do mercado. E a questão da Oi agora não é muito ligada à Lava Jato, mas é também a Oi que a gente lembra que nos governos do Luiz Inácio Lula houve ações para que a Oi pudesse comprar, juntar com as telefonias de grande porte, né, no país e no mundo. Comprou a Brasil Telecom, comprou a Portugal Telecom e o seu endividamento aumentou com isso. E agora chegando nesse triste momento aí de recuperação de dívida para salvar os seus credores, uma dívida de 70 bilhões de reais, é algo significativo, muito grande. Então, é um problema muito sério, né? Uma das grandes companhias de telecomunicação. No mercado fixo, junto com a Vivo, lidera o mercado, e no mercado móvel também é a quarta maior companhia do país. E eu entendo que os municípios estão sofrendo muito também com essa crise, não tenho dúvida nenhuma, como os estados, e agora passando por essa renegociação ontem, um marco importante com relação à renegociação da dívida dos estados. Vereador, doutor Eduardo, como ator político, principalmente atuando na cidade, você deve perceber a dificuldade que os municípios têm com relação a gerir os seus recursos. Apesar das pessoas morarem nas cidades, a grande fatia da arrecadação fica com a União. E agora essa notícia dos estados precisando renegociar
com a União, quer dizer, os estados em situação que não conseguem, de alguma forma, ajudar, dar suporte financeiro para os municípios, e os municípios nessa situação toda que nós estamos vivendo. No caso de São Vicente, como eu comentei com o vereador Júnior Bozella, em uma situação ainda mais delicada. Como fazer para essa situação ser minimizada para a população? Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Rogério, Júnior, meu amigo de Câmara. Rogério, me entristece muito a situação que nós vivemos, né? Principalmente a nossa cidade de São Vicente, que já tem uma arrecadação muito baixa, já tem esse problema já de gestão, e hoje vivemos essa recessão nacional que pegou de vez aqui o Estado, pegou a nossa cidade. Eu acredito que o próximo gestor aí, e o Júnior aí está pleiteando esse cargo, tem que ter muita criatividade, tem que ter, criar algumas prioridades no governo para que consiga suprir. Esse ano, Rogério, São Vicente vai tentar sobreviver até o final do ano, porque recursos a cada dia que passa, segundo a Secretaria da Fazenda, estão cada vez mais escassos. O governo do estado, que até temos o governo mais forte do país, e não está mandando R$1 aqui para São Vicente. O governo federal também com esse problema, quer dizer, as torneiras fechadas, não temos investimentos. Temos aqui fazer aí uma manobra mesmo de muita inteligência para que consigamos tentar, né, sair dessa crise, que também não é fácil. O próximo governador, o próximo prefeito, né, que assumir a cidade vai ter que ter uma responsabilidade de cortar gasto, cortar na própria carne. Hoje vemos que esse desperdício de recursos públicos que houve aí a nível nacional, estadual, municipal, fez sangrar aí os nossos cofres, e hoje quem paga, como sempre, é a população. Né? E hoje, eu sempre costumo falar nas reuniões que a única luz que nós vemos no fim do túnel, infelizmente, é a do trem ou a do VLT, porque a cada esperança desse ano, Rogério, eu realmente não estou enxergando. Antigamente, só para a gente não perder o bom humor nessa terça-feira fria, antigamente a gente falava que o único caminho era imigrantes. Agora precisa tomar cuidado que o sistema Anchieta imigrantes às vezes ocorrem alguns acidentes com relação a pedradas. Tem os pedregulhos. Verdade, então, até nisso a população está fragilizada. Muito, e muito. Mas como você estava falando, São Vicente, como Santos, apesar de Santos ainda possuir um diferencial, que é o caso do Porto, que ainda movimenta bastante a economia, mas São Vicente, por exemplo, vive muito do comércio. E quando a recessão vem, o comércio ele acaba se prejudicando muito. Vocês acham que seria interessante, por exemplo, voltar uma Secretaria de Comércio e Indústria, ou, por exemplo, fomentar uma secretaria que fomente outros tipos de atividades na cidade? Júnior, principalmente você que almeja a prefeitura, você enxerga isso como uma ideia que pode ser viável? Sem dúvida, você tem que potencializar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade para que ela possa trazer atrativos importantes. Acho que são projetos, o Eduardo ele colocou bem, hoje o desafio do gestor público é fazer um mais com menos, né? Você lidar com a criatividade, né? Exatamente, são os desafios. São Vicente tem condições de, com um bom gestor, com uma política correta, que tem que ser o espírito do homem público, né? De governar pensando no coletivo, a gente combater de uma vez por todas essa política do quanto pior melhor, de ficar sempre criticando os governos, enfim, que lá se sucederam. A gente sabe que o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, decretou estado de calamidade pública, de falência, enfim, mas a gente sabe que não foi criado do dia para a noite. São 10 anos de governos do PMDB, com ações irresponsáveis e que acabaram culminando nesse exato momento de falência do Estado. Quer dizer, lá teve o Porto Maravilha, que houve desvio de recursos, as obras do Maracanã, que houve desvios de recursos, obras dos Jogos Olímpicos, que houve desvio de recursos. Então, quando você tem dívidas acumuladas, maus gestores e desvio de recursos, é evidente que você chega numa crise sem precedentes. E São Vicente também não é muito diferente, Rogério. Nós vivemos uma crise hoje na cidade por causa desse acúmulo de equívocos, de governos, aquele sistema de 20 anos. Então, o nosso desafio justamente é esse, criar um governo com alternativas, com criatividade, enfim, fazer o básico hoje, limpar a cidade que nem... No caso, desculpa te interromper, no caso de São Vicente, doutor Eduardo, não sei se você vai concordar comigo, no caso de São Vicente ainda existiam espaços que poderiam ser potencializados.
No caso da Biquinha, que hoje está praticamente abandonada e poderia ser um polo que gerasse recursos, postos de trabalho, os próprios quiosques ali. Mas para isso tudo, Rogério, as obras precisam ser entregues. Exatamente. Esse é o grande desafio. Por isso que eu tô, São Vicente tem recurso. São Vicente tem recurso, tem dinheiro extra, tem dinheiro que vem para ser aplicado corretamente nessas obras. Eu citei alguns exemplos de estados que estão falidos, quebrados, porque a gente fala que São Vicente está quebrada, mas São Vicente não quebrou do dia para a noite. Não faz 2 anos que a cidade entrou num processo de destruição. Há um legado muito negativo de 20 anos na cidade, e aí a gente acaba enfrentando. Você falou do quiosque, você falou da obra do Gonzaguinha, da Biquinha. O próprio Itararé, a urbanização do Itararé. O próprio Itararé. Nós defendemos projetos importantes. Por que o Itararé não pode, com a verba Haddad, aplicar o recurso e ser totalmente reurbanizado, fazer quiosques de vidro, como é no Rio de Janeiro, você estimular, incentivar uma culinária árabe, uma culinária japonesa, grandes redes de franquias para poderem explorar esses quiosques, você criar uma guarda praiana, você investir em monitoramento, segurança, iluminar a praia com o dinheiro da contribuição da iluminação pública, da CIP, enfim, então tem muitas alternativas que você pode fazer na cidade. O problema é que o dinheiro que tem, o da CIP que o contribuinte paga, o DAD que é direito do município anualmente receber 10 milhões do DAD. Todos esses dinheiros que irrigaram os cofres da prefeitura acabaram indo para outras finalidades e hoje você não consegue ter um comércio mais pujante do que eventualmente ele poderia ser. Então há atraso nessas obras, há dificuldade porque houve desvio de finalidade nesses recursos. Esses recursos serviram para abastecer os cargos em comissão em excesso, o alto custo que a Codesave gera para o município, que hoje gera uma consequência muito grande com relação à falta de recolher o lixo da cidade, porque a Codesave explodiu, a conta está muito alta de dívida e etc. E esse dinheiro que entra desses recursos para fazer essas obras importantes para fomentar o comércio, como você bem aqui sugeriu, eles acabam sendo destinados para pagar uma dívida de maus governos que se acumularam ao longo desses últimos 20 anos, potencializando o aparelhamento da máquina pública. Quem sofre é a população, né? Como sempre, a população. E o que eu falo é o seguinte, Rogério, se for do nosso comércio, realmente é um comércio muito forte, mas São Vicente é uma cidade turística, na verdade, e falta investimento turístico. E o que acontece? Também, nesses últimos 20 anos, nós nunca tivemos um secretário de turismo competente à altura para fazer os devidos ajustes, pedir os devidos investimentos, e São Vicente passa por isso. Aí pega 2 anos que as obras da Biquinha estão lá o comércio sofrendo. Como que o pessoal vai vir aqui para São Vicente, né, para curtir as praias, passear, se não tem atrativos? Vamos aqui, vamos para Santos, vamos para nossa irmã Praia Grande, e sendo que Praia Grande, sem demérito nenhum, é um braço de São Vicente e hoje está bem à frente de São Vicente. Era um bairro da cidade. É um bairro. Outro dia, né? A gente precisa, urgente, fomentar também a área continental. Existem muitos comércios na área continental que hoje estão até na clandestinidade, não porque querem, é porque não existe uma fiscalização forte da prefeitura para que seja aumentado a nossa arrecadação. Nesse momento, a gente não pode falar mais em renúncia fiscal. A gente precisa criar mais receita, né, sem machucar ainda mais o nosso contribuinte, mas a gente precisa buscar recursos. São Vicente está vivendo apenas de IPTU. A nossa construção civil é muito fraca em São Vicente, enquanto Santos e Praia Grande constroem mais de 300 prédios. São Vicente deve ter no máximo 10 obras. Criatividade realmente. Recentemente, domingo, eu e o Júnior, a gente estava no concurso das quadrilhas e não ia acontecer o concurso por uma falta de verba e através até de uma organização que o Júnior conseguiu resolver, o curso praticamente zero, a iniciativa privada ajudando, e São Vicente teve o concurso, o pessoal queria dançar, o pessoal quer ter cultura, quer ter turismo. Tradição, com certeza, não podemos perder isso. E nós vamos precisar ir para um breve intervalo, não saia daí que nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada, trazendo hoje o pré-candidato a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella, e o vereador Dr. Eduardo. E começamos o bloco trazendo mais algumas notícias. Quase termina em briga um voo que partiu de São Paulo a Brasília na noite de ontem. Os deputados Paulinho da Força, do Solidariedade, e Beto Mansur, do PRB, primeiro secretário da Câmara, foram protagonistas de um tumulto em um voo que ia de São Paulo rumo a Brasília. Os dois, que estão entre os principais articuladores do impeachment da presidente, foram alvo de xingamentos por parte de bancários do Banco do Brasil que viajavam no mesmo voo.
Mais de 1.000 pessoas entre 60 e 64 anos compareceram ao SESC Senat em São Vicente na manhã de ontem para a retirada do BR Senior Card, que substitui o antigo passe gratuito da IMTU. O grande número de usuários causou transtornos. A mudança de sistema começou nesta segunda-feira e quem não sabia da necessidade ou prazo para a troca do cartão precisou arcar com a passagem para seguir viagem. Apesar da determinação da Justiça do Estado de São Paulo para que os docentes da rede municipal de Cubatão retornem ao trabalho, a categoria permaneceu de braços cruzados ontem. A categoria cobra aumento salarial e melhores condições de trabalho. Apesar da mobilização, segundo a administração municipal, a adesão à greve tem mantido a faixa de 20% dos profissionais. Bom, vamos começar. Júnior, eu não sei se você teve acesso ao vídeo do Beto Mansur. Na verdade, acho que foi domingo, se eu não me engano, que foi protagonista. Foi uma cena lamentável. Doutor Eduardo, também como um ator político, é pena que hoje, faço aqui um comentário pessoal, é pena que hoje a classe política tem que enfrentar, eu não vou entrar no mérito, eu acho que cada um tem o direito de se posicionar da forma que a sua consciência manda. Mas é muito chato você ter esses embates com a população, desgastante e até de baixo nível, né? É uma pena que a classe esteja tão assim, sem crédito perante a população, não é? É verdade. Infelizmente, esse tipo de ações não devem ocorrer. Mas, sem querer criticar o deputado, ele acabou se exaltando também, né? É um ser humano, não tem sangue nas veias. E acabou entrando também nesse debate com os demais, né, participantes do voo. Eu acredito que o certo seria ficar calado, mas é difícil também, difícil, né? É difícil. O sangue sobe, com certeza. Às vezes você se sente realmente foi uma gritaria, ele também se exaltou, não deveria, mas acontece. O político, a partir do momento que ele é eleito, ele vai votar conforme as suas convicções, e foi o que ele fez. Apesar de não concordar com o impeachment nesse momento, até porque eu acredito que no voto popular, no mandato, mas o deputado votou conforme a sua consciência e tem que ser respeitado. Agora, como não aconteceu, ele também tem que ter um pouco, né, de ponderação. Lógico que algumas coisas passam do limite, não sei também como agiria nessa situação, Rogério, mas temos que tentar manter a calma para evitar. É difícil, uma situação difícil. Você teve notícias desse vídeo, vereador? Eu acompanhei hoje, eu li os jornais, né, do dia e acompanhei esse episódio. Agora, é evidente, né? Qualquer ser humano está sujeito, mas as coisas estão passando de um determinado limite, né? Você insultar as pessoas, né? Essa intolerância. Essa intolerância. Existe um mau humor hoje muito forte. Com relação à classe política, é natural, quer dizer, as pessoas estão sofrendo na pele, né? A crise chegou, quer dizer, a falta de dinheiro, quer dizer, diminuiu o poder de consumo da população, a quantidade de desemprego, e assim, você acaba escolhendo alguém para poder... Isso vai refletir também no processo político. Não tenho dúvida, vai ser um desafio essa eleição é um divisor de águas, na minha opinião, quer dizer, a população está muito irritada com os políticos. Agora, cabe aos políticos também terem essa paciência, né, de tentar entender o eleitor de alguma forma. Enfim, eu sou contra qualquer tipo de... Eu costumo dizer que a gente não pode ter queixo de vidro, né? Então, tem políticos que costumam reagir mal. Não é esse caso do deputado Beto, que eu não acompanhei o episódio. Agora, a partir do momento que a pessoa avança o sinal, há um insulto muito forte, né, com relação à honestidade da pessoa, enfim, colocar em xeque tudo isso. É evidente, você tem que ponderar, enfim, eu não acompanhei. Mas existem outros políticos que não aceitam nenhum tipo de crítica, que ameaçam, falam que vão processar, e eu acho isso muito ruim. Nós vivemos numa democracia, numa ditadura, as pessoas têm o direito da livre expressão. Agora, desde que também não façam falsas acusações, né? Eu acho que a maior resposta que o político pode dar para essa situação, para esse descrédito, para tudo isso, é a resposta do trabalho e a criatividade. Sim, por isso que eu quero voltar à nossa conversa do bloco anterior,
quando a gente detectou que realmente o que a gente precisa nesse momento é que você seja um gestor criativo, que você tenha iniciativas diferenciadas, tudo que vá realmente favorecer a comunidade. E nesse ponto da criatividade, inclusive, eu queria que você falasse um pouco, se aprofundasse na questão do seu projeto de levar a prefeitura para a área continental de São Vicente, porque essa sim eu acho que é uma iniciativa criativa e que você vai fazer com que o comércio todo gire novos postos de trabalho e você vai levar um desenvolvimento qualificado. Eu acho que você colocou com muita propriedade. O desafio justamente do homem público é superar a crise através do trabalho. E eu tenho feito muito isso no exercício do nosso mandato. O Eduardo ele colocou a questão do desafio que foi de não permitir o cancelamento do Festival das Quadrilhas Juninas. Então, foi uma iniciativa, o político ele tem que agir assim. Essa é a verdadeira política, não você se divertir com a destruição da cidade para você se aproveitar disso num futuro processo eleitoral. Então, hoje, o exercício do mandato, ele nos faz nessa posição de querer trazer resultados para a cidade, como outros tantos que a gente vem conquistando através do nosso mandato, mesmo em momento de crise de um governo cheio de dificuldades. E o nosso desafio para o futuro é justamente esse. Quando a gente fala em fomentar um comércio, e eu estava numa discussão outro dia, porque a pessoa me perguntou, olha, Júnior, eu gostei muito dessa proposta, desse projeto de levar a prefeitura para a Continental. Como que isso vai funcionar? Como isso vai proceder? Deixando claro para o telespectador e para o munícipe vicentino, isso não vai ter investimento nenhum do dinheiro público, isso é uma parceria com a iniciativa privada, onde você vai construir um novo complexo administrativo na cidade, a cidade precisa se reorganizar. A prefeitura ela não comporta hoje, onde ela está instalada, a máquina pública, você não há um controle dela. Hoje está toda espalhada em diversos prédios, com locações, enfim, e aluguéis altíssimos, que também estão impactando o cofre da prefeitura. Então, muitos deles nem adequado para o trabalho. Nada adequado. Que precisa ser então, a prestado. cidade precisa se reorganizar. E o fato de você levar a prefeitura para a Continental lá é realmente um eixo, um polo importante de desenvolvimento da Baixada Santista, não só da cidade de São Vicente. Então tem muito para onde expandir. E aí você tem muitos consumidores lá. A população da área continental, hoje são mais de 100 mil pessoas que moram na área continental. E elas querem ir num McDonald's, elas querem ir num Subway, elas querem ir num restaurante. Então nós precisamos fomentar, mas não são todas as redes que querem se dirigir para a continental. Agora, a partir do momento que você leva um complexo administrativo novo, você consegue desenvolver a cidade e atrair o comércio, atrair a indústria. E isso é um ponto positivo, porque o consumidor, a população, vai ter aonde se dirigir, aonde consumir, isso vai fomentar o comércio e automaticamente também vai melhorar a arrecadação da prefeitura. É um gatilho Se também. fala muito em dívida, se fala muito em crise e muito inadimplência de IPTU. Hoje a cidade vive muito do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, porque a inadimplência com relação ao IPTU, de cada 10 carnês lançados, praticamente 6 não são pagos. Isso também tem, por causa da crise nacional, isso também tem afetado muito os cofres da prefeitura. Quando você planta uma semente para o futuro, Rogério e Eduardo, nós vamos desenvolver a cidade ao longo dos anos. Por quê? Você trazendo essas redes de comércio, você impulsionando as indústrias, elas vão pagar imposto. E pagando imposto, melhora a arrecadação da cidade. E o dinheiro que hoje serve para pagar o salário do servidor, porque tem um folclore, doutor, você que é vereador na cidade, você escuta. Hoje há um folclore na cidade, as pessoas criam uma cortina de fumaça, dizendo que, olha, nós só podemos votar numa família porque ela vai pagar o salário do servidor em dia. É mentira. Tem que falar para o telespectador que eles estão mentindo mais uma vez para enganar você, para roubar o seu voto, enganar a sua consciência, porque não tem como uma família pagar o salário do servidor. Você paga o salário do servidor quando você faz uma boa gestão. E fazendo uma boa gestão é você cortar despesas, enxugar os gastos e aumentar e melhorar a arrecadação da cidade e não desviar os recursos das obras que vêm para entregar a biquinha, para entregar o teatro municipal, o canal do Catiapuã. Então você melhora a arrecadação, diminui a despesa, equilibra as contas. Não tem como o Estado, deixando isso claro, não há salvador da pátria. São Vicente teve o Martim Afonso, passaram-se 500 anos, não dá para ter só uma família e ela não vai perdurar na cidade por 500 anos. Nós temos uma herança muito ruim que foi deixado por esse sistema dessa família que lá esteve. E hoje eles mentem para as pessoas dizendo que vão pagar o salário do servidor em dia. De que forma? Eu quero que me apresente um documento
Faça um compromisso público comprovando que o Estado tem legitimidade e legalidade para depositar um dinheiro nos cofres da Prefeitura para pagar o salário do servidor. O salário do servidor se paga com combate à corrupção, com combate ao desvio do dinheiro público que foi feito, que foi trazido para entregar essas obras importantes e estruturantes que a cidade tanto precisa. Então, nós precisamos fazer da cidade uma cidade independente, e que ela tenha o aumento de arrecadação investindo no comércio, na indústria, e a área continental é o caminho para isso. E o gatilho, como você bem falou, é levar a prefeitura para a área continental. Doutor Eduardo, é uma proposta audaciosa. Verdade. E parece muito interessante, né? Nós tivemos uma ideia semelhante alguns anos atrás, coisa de 20 anos atrás, quando a Prefeitura de Praia Grande também descentralizou a sua administração, sua sede, levou e gerou todo um desenvolvimento no entorno dela. Verdade. E você veja o seguinte, né, Rogério? São Vicente realmente tem que ter essa... Nós já tínhamos comentado para o atual prefeito que não fosse feito, como o Júnior falou, o complexo, mas no mínimo que tivéssemos feito, levado algumas secretarias para a subprefeitura. E a subprefeitura hoje nada tem, é simplesmente um prédio lá e não tem nenhuma secretaria e isso acaba não gerando nenhum tipo de receita para a prefeitura. Nós estamos aí com o plano diretor há praticamente 4 anos parado. Isso é importantíssimo, a votação do plano diretor, para que a área continental consiga se expandir da forma que precisa, né, para ter investimento. O Júnior colocou muito bem, para que venham essas grandes empresas para São Vicente, para a área continental, até para a própria ilha. A gente precisa discutir aí com a iniciativa privada o que é necessário para que eles também venham investir aqui na nossa cidade, principalmente na construção civil, que traz contrata tantas pessoas aí, eu sei que também passa por um momento muito delicado, Rogério, mas São Vicente precisa perder, né, esse estigma aí de cidade pobre, né, o primo pobre aqui da Baixada, não dá mais, nós somos a primeira cidade de São Vicente, nós precisamos nos reorganizar, lógico que não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer, acredito que esse primeiro ano do próximo gestor aí, e o Júnior, caso eleito, vai ter essa responsabilidade de colocar a casa em dia, saber o que está acontecendo, buscar ali, mexer realmente na ferida, vai ter que colocar, vai machucar muita gente, mas ele vai ter que ter coragem de realmente resolver esse problema, fechar realmente a torneira, reorganizar as creches, escolas, mexer nesse tocante aí das associações, muitos problemas aí que São Vicente passa devido a essa má gestão, junto também com a falta de arrecadação, e a gente precisa ter muita criatividade, nem sempre, acho que o dinheiro, né, Rogério, ele é muito importante, mas ele não é tudo, né? A criatividade e uma boa gestão também pode fazer mudar. Às vezes menos recursos, mas bem empregados, fazem um resultado, às vezes, maior do que até quando você tem uma abundância nos Eu não tenho recursos. dúvida. Eu acredito que nós passamos um momento complicadíssimo no nosso sistema de educação, com as creches, com as escolas. Realmente, as crianças não podem ficar fora das creches, mas esse modelo já faliu, temos que reorganizar, né, até para que consigamos economizar alguns valores. Hoje gira em torno de 3,5 milhões, é um valor excessivo para a nossa cidade. Lógico, o atendimento não pode ser diminuído, mas tem que criar uma qualidade, né, e reorganizar, tentar enxugar a máquina de alguma forma aí, contratando funcionários públicos realmente aí, acabando com esse sistema de apadrinhamentos para que a gente consiga tocar a educação de uma forma mais justa, mais eficaz, né, para que a população fique mais contente. E há um desafio nisso tudo da gente conseguir valorizar o servidor de carreira, que é importante. Hoje o servidor de carreira está desmotivado, porque ele está com o seu salário escalonado, quer dizer, ele não tem a segurança de receber o seu 13º, isso é muito negativo e também é um agravante. Quando ele vai para o posto de trabalho, para a repartição pública, existem muitos cargos em comissão, em excesso, que a maioria não aparece no seu posto de trabalho para conduzir as ações.
Isso é um absurdo. Mas né? esse é o desafio da cidade. Você mexer na ferida. É justamente o que a sociedade não quer mais. Nós precisamos combater mais. isso. E essa cultura ficou muito forte na Prefeitura de São Vicente, porque ela foi implementada há 20 anos atrás e ela veio como uma bola de neve, se avolumando, se acumulando. Eu falo muito da Codesab, lá existem boas pessoas, bons profissionais que trabalham. Né? Aquelas senhoras que acordam cedo nesse fio para ir para o serviço de varrição e etc. Mas tem um cabidaço de emprego lá enorme que precisa ser combatido. Quer dizer, tem muita coisa errada na cidade que se acostumaram a fazer nesses últimos anos. E nós precisamos combater isso para que São Vicente volte a ter um ciclo de vitórias e de virtudes. Nós temos aqui uma pergunta, programa ao vivo, um telespectador faz a seguinte pergunta para o vereador Júnior Bozella. O Fábio do Catiapoã, que entrou em contato com a produção, ele quer parabenizar o vereador pelo projeto de isenção do IPTU, que é lá no Catiapoã, e essa questão da isenção do IPTU. Na verdade, é para os bairros que são afetados com a questão da enchente. Né? A gente apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal para que eles possam receber a isenção do IPTU. São Vicente peca muito por isso, pela falta, né? A ausência de obras estruturantes com relação ao combate às enchentes da cidade. E por falar em parabenizar por iniciativas e tudo, eu queria saber, eu tenho lido bastante, principalmente no jornal A Tribuna, que dá uma cobertura bastante grande para São Vicente, é um jornal muito atuante, falando sobre a SEV, que você preside, que é a Comissão Especial de Vereadores, que trata das obras paradas e tudo. Eu acho que isso é uma iniciativa interessante, queria que você me fizesse um apanhado rápido de como que isso está acontecendo, se ela ainda está atuando e em que estágio que hoje ela se encontra. Foi a primeira comissão que nós montamos logo no início do mandato e através da Comissão das Obras Paradas nós descobrimos essa série de problemas que a cidade enfrenta ao longo desses últimos anos. E até um desses motivos que eu me coloquei na condição de pré-candidato a prefeito, porque nós, no exercício do mandato, a gente descobre o porquê que as coisas não dão certo na cidade. Eu não quero ficar na zona de conforto, literalmente, eu vou realmente para a zona de conflito, para o enfrentamento de forma positiva, para que a gente possa derrubar todos esses dogmas e tudo isso que deu de errado na cidade ao longo desses últimos anos. E a SEV nos trouxe alguns resultados. A obra do Catiapoã, por exemplo, uma obra que era para ter sido entregue em 2012 e o telespectador mandou a pergunta com ela. Nós tivemos que apresentar um projeto de lei para isentar a população em área de enchente, porque as obras não acontecem. E a SEV fez um trabalho de tirar a Termac da obra, que não entregava, não retomava o serviço, e nós descobrimos através da SEV também que o projeto executivo original estava errado. Quer dizer, imagine você concluir uma obra igual aconteceu na ciclovia lá no Rio, na Tim Maia, com o projeto executivo errado, a ciclovia caiu. Então, no caso do canal do Catiapoã, você teria uma obra concluída se a gestão... E não ia atender às expectativas, à necessidade da população. Então, são ações como essa que o mandato de vereador nos dá a possibilidade, porque o papel do vereador é esse, é fiscalizar. E a SEV, nós fiscalizamos uma série de situações, como o Teatro Municipal, que o dinheiro veio, foi todo pago, a obra era para ter sido entregue em 2008, na gestão passada, do ex-prefeito, e até hoje ela não consegue sair do lugar porque o dinheiro todo evaporou, sumiu e a obra não foi entregue. Então nós tentamos de diversas formas fiscalizar e pedir para que a Termac também, que era a empresa detentora do contrato, diga-se de passagem, a Termac era detentora de todos os contratos, de todas as obras da cidade, uma coisa muito estranha, e também do lixo da cidade. E já há rumores que a Termac, no eventual futuro governo, de não sei de quem, possa ser a detentora do lixo novamente. Você vê o que a gente está vivendo, uma crise política, uma crise moral, e já tem gente falando na volta da Termac para a cidade. Olha o absurdo que a gente está enfrentando, então nós precisamos combater, falar a verdade para o povo e não permitir que essa velha política retorne para a cidade de São Vicente. Bom, eu vou precisar ir para um intervalo e depois do intervalo eu vou querer saber do Dr. Eduardo, porque agora entra realmente o ponto principal da função do vereador, que é a fiscalização. Né? Nós vamos falar isso no próximo bloco. Fique aí, nós voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada, trazendo hoje o pré-candidato a prefeito de São Vicente, vereador Júnior Bozella, e o vereador Dr. Eduardo. Sem ocupação, quiosques recém-construídos no Gonzaguinha se transformaram em abrigo para pessoas em situação de rua.
Depois de quase 3 anos sem a obra tenha sido completamente entregue, o local mistura novos espaços com os antigos e tem feito com que moradores evitem o local, o que prejudica ainda mais o comércio. O dia deverá ser de atenção para quem precisar de serviços do Detran em todo o estado de São Paulo. Os principais sindicatos ligados aos servidores do órgão prometem iniciar uma greve. Durante o período, a categoria deverá atender 30% de todos os serviços considerados essenciais. Em São Vicente, o Festival de Quadrilhas Juninas reuniu multidões nesse final de semana no ginásio Dondinho. Depois de quase ser cancelada por falta de recursos financeiros, milhares de pessoas compareceram ao evento para acompanhar a manifestação da cultura local. Mais de 10 grupos da cidade participaram e a vencedora foi a quadrilha da tia Valdelice. Bom, eu quero começar esse bloco, primeiro voltando àquele assunto que eu acho fundamental a questão, e aí você como um ator importante dentro desse processo, tem que ser que é a questão da fiscalização do vereador. Então, como bem tinha dito o vereador Júnior Bozella, uma SEV nesse sentido, principalmente numa cidade onde as obras não são entregues, foi importantíssimo. Mas todo o grupo de vereadores tem um papel fundamental nesse momento. Com certeza, Rogério. Não só a SEV criada pelo Júnior, mas também teve criação de 6, né, para apurar irregularidades que aconteceram no governo passado, nesse também. E temos que fiscalizar de uma forma, acho que ainda mais dura, cada dia que passa, para que essa torneira aí da corrupção, essa torneira do desperdício seja fechada o mais rápido possível. São Vicente, nem cidade nenhuma, muito menos o Brasil, consegue aguentar mais esse tipo de corrupção, né, de mau gasto do dinheiro público. Realmente temos que ter responsabilidade. Essa Câmara atual vem feito de forma veemente aí essa fiscalização que por muitas vezes aí acaba mexendo na ferida, né, pisando no calo realmente das pessoas, mas sempre de uma forma a ajudar, né, o vicentino para que São Vicente consiga voltar a crescer. A Câmara não pode se omitir, eu tenho falado por diversas vezes. Agora também não adianta, Rogério, nesse momento de crise, simplesmente querer só apontar os erros, mas não trazer nenhum tipo de solução. A gente aponta os erros, tenta trazer soluções para que São Vicente consiga crescer. Ultimamente, alguns colegas políticos aí que gostam do quanto pior, melhor, vem apontando apenas os problemas. Eu não vou fazer esse tipo de política, até porque quando me perguntam se eu sou oposição ou se eu sou situação, eu falo que eu sou um vereador consciente e preocupado com a cidade. É dessa forma que a gente vem trabalhar. Fazer oposição por oposição não é o meu feitio, eu não vou também só aqui falar, não, que se apresentarem algum tipo de impeachment para o prefeito, eu vou votar. Se eu quisesse realmente votar, eu apresentaria essa propositura, não esperaria ninguém. Então, essa zona de conflito falsa tem que acabar, cair essa vidraça, tem que fazer política de verdade, com responsabilidade. Essa oposição destrutiva, São Vicente não compete mais uma oposição destrutiva. E nós estamos combatendo um legado, né? E na verdade, assim, quando você tem a oportunidade de ter pessoas que moram na cidade, umas mudaram o título para São Paulo e nem na cidade mais estão. Mas nós tivemos, é importante destacar isso para o telespectador, porque nós temos deputado, nós temos vice-governador, e assim, a encenação não tinha dinheiro para fazer, mas nos governos passados a encenação custava 5 milhões de reais. É um absurdo. Quer dizer, aí é por isso que essas obras não são entregues, porque o dinheiro da obra vem e abastece a entidade que administra a encenação da cidade. Você acha que compete uma cidade como São Vicente, que tem uma série de desafios, ter uma encenação ao custo de 5 milhões de reais, como também não deve deixar de ter. Nós temos um exemplo... Mas com o pé no chão, né? Com o pé no chão. Nós tiramos, quando a prefeitura anunciou que ia cancelar o Festival de Quadrilha Junina, eu não fiquei lá fazendo oposição ao prefeito. Eu fui trabalhar em benefício e em prol da cidade. Esse é o dever do homem público. E é isso que falta nessas pessoas que ocupam esses cargos de destaque perante o governo do Estado. O deputado podia ter feito uma emenda para a encenação, por isso que a encenação poderia ter saído nesse ano e não fez.
E assim, tem a estrutura do Estado que foi feito num local particular para atender os interesses de um grupo político. Por que a estrutura do Estado não serviu para fazer a encenação para a cidade? Nós levantamos da cadeira e salvamos o Festival de Quadrilha Junina. Não teve custo e foi uma festa. Estava lotado lá no ginásio Dondinho, final de semana, todo mundo participou, brincou, se divertiu, a cidade foi preservada. Assim, eu estou querendo dizer o seguinte, não adianta você ter um recurso volumoso para fazer um evento desse e depois, como é o caso que era a encenação, que realmente custava uma fortuna, e você ter, por exemplo, essa nota que foi dada ao nosso telespectador do caso das obras do quiosque, que são ali, são um cartão postal, né, é um cartão de visita de São Vicente, aqueles quiosques, alguns quase prontos, outros nem prontos, aí vários moradores de rua dormindo ali, a população mesmo, aquele que poderia usufruir, acaba não usufruindo, quer dizer, a gente precisa ter os recursos canalizados para as prioridades da cidade. Precisa explicar para o telespectador que os recursos desses projetos, às vezes eles não são transferidos para a conta da prefeitura, porque assim, uma coisa é o dinheiro, é o recurso vir para os cofres da prefeitura. Outra coisa é o gestor, é o prefeito querer executar e dar sequência para que o serviço seja entregue. Então, e não desviar a finalidade do recurso. Há muitas dessas obras que o dinheiro às vezes não consegue sair da fonte de origem porque a prefeitura está no CADIM. Precisa deixar claro para o telespectador isso. O que é o CADIM? É o Cadastro de Inadimplência. Por quê? Uma vez não entregue o convênio do Teatro Municipal não encerrado, uma vez não encerrado o convênio da internet gratuita, o telespectador tem que se lembrar que São Vicente teve o recurso de 15 milhões que irrigou as cofres da prefeitura e ninguém acessa uma internet gratuita na cidade. Isso é culpa dos governos passados. Nós criamos uma comissão de inquérito, nós, vereadores, participamos, investigamos e denunciamos. Hoje os bens estão bloqueados do ex-prefeito e do ex-secretário da Fazenda por causa dos 15 milhões de reais da internet gratuita, que hoje a prefeitura tem que pagar para o governo federal devolver o recurso com juros e correção monetária. Vicentino, 30 milhões de reais que a prefeitura tem que devolver de um convênio que não foi concluído, não foi entregue, a população não usufrui da obra e o que é grave, colocando a prefeitura no cadastro de inadimplência. Então o recurso da obra do Gonzaguinha, você não consegue pagar a empresa porque a prefeitura estando no CADIM por causa da internet gratuita, desse projeto da administração passada, o dinheiro não vem para a prefeitura. A fonte inicial, que é a agência metropolitana, a agência. Você entra numa roda. É um ciclo de destruição. Viva, um ciclo então você vicioso. tem que estancar. São Vicente precisa começar do zero, virar a página. Então esse sistema que eu tanto combato foi o que destruiu a cidade. Nós estamos colhendo agora resultados extremamente negativos por causa dessa falta de responsabilidade dos gestores que lá estiveram nesses últimos 20 anos. E nesse cenário, Eduardo, é que a força da Câmara, a força dos vereadores que vai fazer a diferença no acompanhamento disso. Com certeza, né, Rogério? Porque, infelizmente, quando começa um novo governo, não começa do zero, ele já começa do negativo do governo passado. Então, seria importante, né, seria legal que acontecesse, ó, governo novo, começa zero, não está mais com o nome no cadastro dos inadimplentes, a gente vai tocar. Mas, infelizmente, a gente não acontece isso. A Câmara tem essa responsabilidade, sim, de fiscalizar, de estar votando leis importantes para a cidade, vai ter que mexer, sim, na ferida de governos passados, do governo atual, do próximo governo, para criar com responsabilidade e ajudar a nossa cidade. Senão São Vicente vai continuar nessa situação. Rogério, eu me envergonho de passar ali pela hora da biquinha e ver aquela situação ali, o Gonzaguinha daquele jeito. Lembrar que antigamente, Júnior, a gente ia comer o doce, na biquinha beber água, e hoje em dia que água tem só se for água da chuva, né? ou água parada. Quer dizer, hoje a Praça 22 de Janeiro ali virou ali um amontoado de moradores de rua, né? E esse dia nós apresentamos requerimentos pedindo soluções e nunca tem resposta, não tem abrigos, não tem uma solução enérgica para acabar com esse problema e cada marquise que tem em São Vicente tem morador de rua. Aí não adianta você pegar, querer levar sopa ou levar uma roupinha, aí tem que estancar esse problema, tem que pegar, tirar esse pessoal, devolver para suas cidades, colocar em locais decentes, porque muitas pessoas vão até morrer de frio pelas baixas temperaturas. Verdade. E a gente tem que
estancar realmente esse problema, voltar com as obras, para que São Vicente volte a ser aquela cidade bela como sempre foi. Então, a gente precisa juntar forças, o governo do estado, o governo municipal, federal, para que São Vicente volte a crescer. Não temos que pegar... as diferenças políticas sempre vão existir. Isso aí é natural. Mas o propósito tem que, com certeza, São Vicente. Precisa deixar claro também para o nosso telespectador, nós temos uma comissão criada na Câmara e dentro das obras paralisadas, a questão da biquinha está sendo abordada. Semanalmente eu tenho convocado lá o secretário de obras, o secretário de gestão, para que nos preste esclarecimento. Esse atual governo, o secretário que lá estava, ele ficou 5 meses para poder readequar o projeto da biquinha, que era uma exigência do Condefasve, e junto ao governo do estado. Quer dizer, então com isso vai atrasando o processo. A obra da biquinha, o recurso nós garantimos, foi um trabalho do nosso mandato, nós conseguimos junto ao governador Geraldo Alckmin a destinação desse recurso, foi preservado através da Secretaria de Planejamento do Estado. Só que a obra é de responsabilidade da prefeitura, que está gerindo a obra. Só que quando tem que fazer uma adequação, é inadmissível um secretário ficar 5 meses aguardando para ir em direção ao governo do estado para acertar o projeto, atrasando o desenrolar da obra, e o povo e as pessoas, os permissionários lá da biquinha, que dependem desse dia a dia, desse sustento, né, sofrendo com isso. Então, a SEV atuou, nós vereadores agimos, eu fui lá, cobrei e agora o projeto está sendo readequado. Né? Já foi feita a discussão junto ao governo do estado. Pô, mas isso levou 5 meses. E o secretário mudou, né, Júnior? E o secretário mudou. Mas assim, é um absurdo, essa lentidão toda. Mas por isso que a Câmara tem o papel de fiscalizar. As SEVs são importantes por isso. O povo precisa entender, lá na ponta está o vereador, na outra está a prefeitura, o prefeito que executa. E nós temos que ficar cobrando, fiscalizando. Então, tudo isso que eu estou contando é resultado do mandato, como a Escola Técnica da Área Continental, que foi uma conquista do nosso mandato. Eu lutei com o governador Geraldo Alckmin, conseguimos a assinatura do convênio, porém agora há alguns trâmites burocráticos que eu estou cuidando lá através da Câmara para que essa obra seja licitada, que é de responsabilidade do governo do estado licitar essa obra. Porém, a prefeitura tem que adequar a certidão negativa de débito, que é uma exigência do Centro Paula Souza, para que o convênio seja dado sequência e essa obra seja licitada. Então, nós estamos em cima e estamos cobrando. Então, assim, não adianta só conquistar o convênio, nós temos que acompanhar o desenrolar para que ele chegue ao final e a obra concluída e a população atendida corretamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Doutor Eduardo, quero agradecer a sua presença. Queria que você fizesse suas considerações finais e espero revê-lo aqui em breve novamente. Rogério, eu que agradeço a oportunidade. Júnior, prazer também estar contigo aqui. Vicentino, estamos trabalhando muito forte ao longo desses 3 anos e meio em prol da nossa cidade. Espero que São Vicente volte a entrar nos trilhos e acelere, né? 2016 ainda vai ser um ano difícil como 2017, mas São Vicente tem que sair desse buraco, desse abismo que estamos aí, porque a primeira cidade do Brasil não pode ser a primeira cidade do lixo, da falta de governabilidade. Então, a gente precisa pegar realmente e fazer uma reestruturação para que São Vicente volte a ser a bela cidade aqui da Baixada Santista. Obrigado, Muito Rogério. bem. Vereador Júnior Bozella, mais uma vez um prazer tê-lo aqui no programa e espero que você tenha sucesso na sua trajetória. Satisfação é toda minha, um prazer, agradeço o convite, cumprimentar aqui mais uma vez a excelência do debate, o atuante vereador Dr. Eduardo, e estamos à disposição aqui do canal Santa Cecília de Televisão. Bom, para você que ficou nos acompanhando até agora, eu tenho só a agradecer e espero que você amanhã, nesse mesmo horário, para um novo Bom Dia Baixada. Fique com Deus.